conhece, meu nome é Marcelo, e nós vamos então fazer esse seminário, que será conduzido da seguinte forma. Uma primeira etapa, ao redor de 50 minutos, depois um breve intervalo, ao redor de 5 a 10 minutos, depois a gente conclui mais os 50 minutos. A ideia do intervalo é porque sábado, depois do almoço, sol, então todos nós temos uma certa letargia, um pouco de sono, então quando a gente se levanta, se locomove, ajuda a despertar o corpo. E a proposta desse seminário é trabalharmos em forma de perguntas. Eu elaborei aqui algumas das perguntas mais frequentes que são formuladas sobre o tema. E antes do encerramento, após o intervalo, também será possível fazer algumas perguntas. Quem tiver interesse da plateia, quiser anotar as suas perguntas, nós vamos dar oportunidade para isso no final, em torno de 10 a 15 minutos. Antes de iniciar com a primeira pergunta, gostaria de ressaltar a importância do tema que me foi proposto. Foi um tema sugerido e eu acolhi prontamente pelo seguinte: é muito provável que nós tenhamos que lidar com índices crescentes de suicídio. Então, para quem acompanha a mídia, até alguns anos atrás havia na mídia um acordo informal de não divulgar casos de suicídio. Isso tem sido questionado mais recentemente, se esse propósito de não se divulgar os casos de suicídio não contribuiria também para que o assunto não fosse debatido. E é fato que os casos têm sido crescentes. Por que isso tem acontecido? De modo geral, essa situação é possível de ser esperada porque nós estamos num patamar em que a necessidade da compreensão espiritual se faz muito urgente, muito importante. Até um tempo atrás, havia uma quantidade expressiva da população do nosso país, outros países emergentes, mesmo nos países considerados desenvolvidos em termos socioeconômicos, em que as pessoas viviam num patamar muito básico de sobrevivência, ou seja, a pessoa com a necessidade de empregar todas as suas energias, a sua inteligência, o seu tempo, para sobreviver, para adquirir o alimento, para conquistar a moradia, para conseguir dar conta dos compromissos da vida material. E quando nós estamos nesse contexto de suprir o básico da sobrevivência, não há muito espaço para que nós tenhamos digressões filosóficas mais sérias, questionamentos a respeito da vida. Basicamente estamos lutando para atender o emergencial, ou, como se diz popularmente, o indivíduo que está vendendo o almoço para pagar a janta. Essa pessoa não tem muita perspectiva de considerar as suas dores, seus sofrimentos, a razão das suas dificuldades. A partir do instante em que uma coletividade, seja um país, seja uma nação, ou seja um grupo, ou até mesmo um indivíduo, que é a unidade básica desse contexto, ele tem suas necessidades materiais básicas atendidas. Então ele já tem um básico de moradia, um básico de vestuário, um básico de alimentação, um básico de atendimento de saúde. Com o progresso da intelectualidade, com a maior abrangência dos meios de comunicação, então surge espaço para o que deveria ser o nosso compromisso de crescimento espiritual. Então, este atendimento das condições básicas deveria servir a todos nós para as inquirições, para as perguntas
fundamentais da nossa existência. Mas o materialismo, que é uma realidade ainda muito presente no nosso contexto, acaba nos prendendo às questões das sensações da matéria, às questões imediatistas, e ao invés então de vislumbrarmos a nossa realidade maior, que é espiritual, acabamos então dando excessiva importância para as dificuldades materiais. E nesse contexto, qualquer desagrado, qualquer frustração, qualquer dor, analisada sob a ótica materialista, acaba conduzindo o indivíduo ao suicídio. Então é muito importante que todos nós tenhamos o discernimento da nossa realidade espiritual. Porque a base do suicídio reflete na análise materialista da vida. Então isso só para trazer à tona a questão da importância de estudarmos este assunto. Então vamos começar com as perguntas que eu elenquei aqui. Foram em ordem aleatória, mas acredito que uma das mais importantes é: existe perdão para o suicídio? Perante as leis divinas, há perdão para quem comete suicídio? E a resposta é muito clara: sim. Deus nos ama incondicionalmente. Deus não ama mais um filho seu porque ele é bom. Deus não deixa de amar um filho seu porque praticou suicídio. Deus nos ama incondicionalmente. Então essa é uma angústia muito grande, porque a maioria das pessoas sem a compreensão da realidade espiritual, ou que não considera a reencarnação, que tem a unicidade da existência como forma de analisar, de considerar a vida, a pessoa então se sente desarvorada quando um ente querido pratica o suicídio. E infelizmente, dada a limitação de não se analisar a vida sob a ótica religiosa e sob a ótica espiritual, essa abordagem religiosa de algumas vertentes é muito severa, a ponto de, até recentemente, algumas orientações religiosas não permitirem sequer que o cadáver de alguém que cometeu suicídio seja enterrado em um cemitério. Então isso traz um ônus psicológico muito grande para a família. Mas é claro que há perdão. É evidente. Jesus já havia nos alertado: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Então podemos todos já trazer essa compreensão. Sim, há perdão. Se um pai, dentro da sua limitação, é capaz de perdoar um filho pelo erro que pratica, Deus, que é infinita bondade, o amor infinito, a bondade suprema, como não perdoaria? Então há perdão. Porém, Deus também é justo. E a cada um segundo suas obras. Então, uma importância de nós considerarmos aqui, de modo muito distinto. É evidente que há perdão. Mas cada um colhe aquilo que plantou. Deus sempre nos amou e sempre nos amará. Mas se nós praticarmos este ato infeliz do suicídio, teremos que colher as consequências decorrentes disso. Então isso é importante. Até onde eu tenho conhecimento, eu procuro estudar um pouco de outras religiões também, mas até onde eu tenho conhecimento é a doutrina espírita que traz os esclarecimentos mais aprofundados a respeito disso, pela natural situação de termos esse estudo a partir das obras mediúnicas. Então,
nós vamos considerar um outro aspecto muito importante aqui. Quão grave é o ato do suicídio para um espírito? Só Deus sabe. Nós nunca poderemos querer classificar determinada situação de um indivíduo, né, que cometeu suicídio, dizendo: esse indivíduo vai sofrer muito, vai sofrer mais, vai sofrer menos. Por quê? Somente Deus e os espíritos superiores que já alcançaram, né, uma condição muito maior de entendimento, que detêm todas as circunstâncias que levaram o indivíduo a cometer o suicídio, é que estão habilitados a analisar aquele fato. Então nenhum de nós pode querer classificar: esse vai ficar sofrendo tantos anos na pátria espiritual. Nós não sabemos. Cada situação dessa varia ao infinito. Então eu tenho um amigo meu, um amigo muito querido da cidade, que morava em São Paulo, em Jabuticabal, espírita, um trabalhador da casa de muitos anos, que o ano passado retornou à pátria espiritual por esta maneira tão infeliz, tão triste, que é o suicídio. Esse amigo meu tinha pelo menos 40 anos de trabalho na casa espírita. 40 anos. Uma das pessoas mais bondosas que eu conheci. Ele, todo domingo, ele ia no lar das vovós, no asilo lá de Jabuticabal, e ele pegava 2, 3 pessoas, dos idosos, das idosas, né, casado com 2 filhas, e ele ia lá, pegava cedo 2, 3 velhinhos, levava para a casa dele. Ele gostava de cozinhar com os velhinhos, servia, conversava. Uma pessoa, uma bondade assim contagiante. Participante de reunião mediúnica, coordenador de diversos trabalhos, e já estava perto dos seus 70 anos. Mas ele tratava de depressão e, no momento de descuido do seu tratamento, fez um quadro muito grave de depressão e suicidou-se. É evidente que ele vai ter que colher na pátria espiritual a atitude infeliz que ele praticou. Mas é inquestionável que a sua extensa folha de serviços no bem servirão para atenuar, para abrandar as suas dores, os seus sofrimentos. É muito diferente de uma pessoa que nunca se dedicou ao bem, de uma pessoa que passou sua vida toda em amarguras, num propósito contínuo de ingratidão perante a vida. Então mencionei esse exemplo desse amigo querido, que certamente agora está no seu processo de reajuste, mas para ilustrar que nós não temos condições de avaliar caso nenhum. O que é fato é que todos recebem o amparo da espiritualidade, todos. Só para ilustrar, né? Humberto de Campos narra aí nos seus livros que ele aborda, né? É um livro ditado a Chico Xavier, em que ele comenta várias passagens, né, da vida de Jesus após a crucificação, antes dele ascender às mais altas esferas. E a primeira providência que Jesus teve antes de ascender às esferas mais altas foi socorrer Judas. Então, Jesus aí já nos dá uma demonstração clara de que Judas certamente teria que colher os frutos amargos dessa colheita infeliz, dessa semeadura infeliz. Mas ele foi socorrido por Jesus. Entendamos que ser socorrido não quer dizer isentar o reajuste necessário. Vou dar um exemplo prático, né? Como é que a gente entende esse reajuste? Como é que é o perdão? Então vamos supor que um filho de
17 anos, uma determinada madrugada, ele e mais uns amigos saem de sua casa e vai pichar no muro do vizinho. E aí a polícia descobre, né? Tem uma confusão ali e tal. Vamos considerar 3 situações, 3 jovens ali envolvidos. O pai de um dos jovens expulsa o filho de casa e diz: isso que você fez é um ato indigno, você não é mais meu filho, eu te expulso de casa, não quero ver nunca mais. O outro pai, né, o outro adolescente diz assim: ah, meu filho, você deve estar muito estressado por ter feito isso, né? Olha, pega o carro do papai bem cedo, passa no shopping, compra um computador novo, compra um celular novo e vai para a praia. Fazendo tempo de habilitação: ah, filho, mas não tem problema, qualquer coisa o papai paga, não tem problema. Pai, você deve estar muito estressado por ter feito isso. Esse episódio eu estou inventando, mas são situações que acontecem. Né? São situações que acontecem. E o terceiro pai chama o filho e fala: olha, filho, o que você fez está errado. Você percebeu? Estou arrependido, pai. Que bom, filho. Fico feliz que você está arrependido. Isso é muito importante. Que bom, pai. Então está tudo certo? A primeira etapa está. E agora? Mas não é só isso? Não. Agora você vai pedir desculpas para o nosso vizinho. Aí ele foi lá e pediu desculpas. Pronto, pai? Ainda não. E agora? Agora você vai arrumar um emprego. Converse com os vizinhos aqui por perto. Vai fazer o jardim deles, né? Ofereça para lavar o carro de algum, para passear com os cachorros. Para quê? Para você conseguir dinheiro e comprar latas de tinta, rola de pintura. Mas pai, já pedi desculpas. Sim, são muito importantes suas desculpas. Mas o muro pichado está lá. Aí o filho vai, faz os bicos ali da redondeza, consegue o dinheiro, compra a tinta, compra tudo. E se o adolescente perceber o seu erro e intimamente estiver disposto a mudar sua conduta, o que é que a providência divina faz? Ele já pintou 10% do muro. Por acaso, entre aspas, chega ali um amigo dele. Fala: o que está acontecendo? Ah, eu cometi um erro. Eu pichei por uma atitude infeliz, mas agora eu estou terminando de consertar o meu mal feito. Ah, eu vou te ajudar. E aí, entre aspas, por acaso, passa um pintor ali e fala: olha, estou terminando de fazer uma casa aqui e eu posso dar umas dicas para você, para o seu trabalho ficar mais bem feito. Ah, muito obrigado. E é assim que Deus faz com a gente. Quando nós percebemos que a reparação que nos é devida tem a função específica de proporcionar o nosso aprendizado, a misericórdia infinita de Deus nos traz 1000 maneiras de amenizar a nossa angústia, o nosso sofrimento. Então, nessa situação hipotética, o jovem pode pintar 10, 15% do muro e vai ter o pintor que estava passando por ali, os amigos, e aquilo se transforma num momento de confraternização enquanto o trabalho devido é cumprido. Então é assim que funciona, né? Num exemplo bem rudimentar, o perdão de Deus perante o suicídio. Depois tem que haver o arrependimento, mas a gente tem que ter a reparação. Porque se não houvesse a necessidade de reparação, é igual o pai que fala: ah, pobrezinho, né? Fez esse mal feito aí, mas vamos dar alguma distração para que ele não sofra mais. Aí seria um equívoco, certo? Muito bem. E o que acontece com a pessoa depois que ela comete o suicídio? O que acontece? Outra pergunta que eu coloquei.
Nós temos uma série de obras espíritas, né, que abordam este tópico. O que acontece com o espírito após o suicídio? Um dos livros eu trouxe aqui, acredito que é a principal obra, né, sobre o assunto, é Memórias de um Suicídio, certo? Mas nos livros de André Luiz existe uma coletânea de passagens, né, salpicadas nas obras, na coleção de Manuel Filomeno de Miranda também. Então, a partir desses livros todos, nós podemos vislumbrar o que acontece com o espírito. Primeira questão: o que acontece com o espírito é diretamente proporcional à gravidade daquele ato para o indivíduo. Por exemplo, um paciente psiquiátrico, ele está em tratamento, mas houve algum desajuste na dosagem, houve alguma incompatibilidade e ele não está equilibrado, ele tem um surto psicótico no tratamento que ele estava fazendo. Ele pratica um suicídio, mas podemos considerar que não está em plena consciência do seu ato. Na nossa concepção é um suicídio, mas o que aconteceu para aquele espírito é diferente de alguém que premedita o fato com lucidez, se podemos considerar assim, e vai né, ao ato extremo depois de um largo período de elaboração mental. É diferente, certo? Mas de modo geral, o que acontece? O espírito, após praticar o suicídio, ele permanece um período de tempo revivendo o último ato. Por quê? Como podemos interpretar isso? Qualquer um de nós aqui que já passou por uma situação impactante, talvez vislumbre, né, de uma maneira muito pálida, o que iremos abordar. Quem já passou por algum acidente de trânsito? Quem já presenciou um acidente de trânsito? Quem teve algum drama de saúde muito sério, uma cirurgia ou coisa que o valha, que aquilo trouxe um impacto muito grande, aquela cena, né, de conteúdo psicológico muito forte. O que acontece por um razoável período de tempo depois? Aquilo fica impregnado na nossa mente. A gente fecha o olho e revê o acidente, revê a batida, escuta o barulho, a gente escuta os gritos. Por quê? É um contexto de impacto psicológico e emocional muito forte. Então, os primeiros momentos após o suicídio trazem esta situação para o indivíduo. Quanto tempo dura isso? Não é possível precisar de modo geral. Mais uma vez, depende de cada caso. Depende do grau de discernimento, depende do comprometimento consciente ou inconsciente da pessoa. Mas, de modo geral, o que acontece com o espírito é isso. Então, se ele se lançou de um prédio, ele fica naquela queda que nunca tem fim. Se ele se deu um tiro, ele fica revivendo o tiro. Se ele se jogou nas rodas de um trem, ele fica com aquela impressão. E isso certamente é muito difícil. E como é que nós podemos colaborar para minimizar este sofrimento? Que é a próxima pergunta, né? Um amigo meu, um conhecido meu, suicidou-se. Como é que eu posso auxiliar para que esse processo seja menos doloroso? Pela oração. As nossas orações têm um efeito muito intenso, muito benfazejo, muito positivo sobre o suicídio. Eu vou ilustrar com um caso interessante de Divaldo Pereira Franco. Esse caso está relatado no livro O Semeador de Estrelas, que é da Sueli Caldas Schubert.
E os capítulos desse livro são constituídos da seguinte forma. No início, o Divaldo Franco narra, em primeira pessoa, várias situações da sua vida pessoal. Depois, a Sueli Caldas Schubert, ela faz comentários. Então, o Divaldo Franco, ele narra em um capítulo intitulado O Suicida do Trem, uma passagem que esclarece muito quanto a oração beneficia o suicida. O Divaldo Franco, né, ele comenta no início do capítulo que ele sempre se sensibilizou muito com os suicidas, porque uma irmã dele havia se suicidado. Então, o tema do suicídio sempre fez parte da família dele. E ele mesmo narra, quando ele era muito jovem, ele quase se suicidou. Divaldo Franco, né, com a mediunidade muito aflorada, e certamente sofria, né, um assédio espiritual muito grande. Normalmente a gente vê o Divaldo Franco, né, recebendo o Dr. Bezerra de Menezes em comunicação, interagindo com Joana de Ângeles. A gente pensa assim, nossa, mas que maravilha que é ser médium e poder perceber as entidades venerando. Só que a mediunidade, ela certamente, né, permite essa comunicação com os espíritos superiores, mas permite também esse assédio grande de entidades desequilibradas, irmãos nossos mais perturbados. E aí o Divaldo Franco, na sua juventude, sofreu um assédio espiritual muito grande. E é importante que nós tenhamos cuidado pelo seguinte: os nossos antigos desafetos espirituais que querem conduzir ao suicídio, e todos temos desafetos espirituais, porque aqueles a quem nós chamamos de desafetos são aqueles espíritos que ontem nós traímos, nós prejudicamos, nós matamos. Depois eles nos identificam pela sintonia vibratória e certamente se incomodam por nós estarmos aqui reencarnados, com oportunidades de crescimento, nos reajustando com as leis da vida, enquanto eles estão sofrendo por situações com as quais nós contribuímos. E antes de reencarnar, nós nos comprometemos a ser bons exemplos de conduta para proporcionar um ensejo de reequilíbrio a esses a quem nós prejudicamos. Mas aí nós reencarnamos e começamos a repetir os mesmos equívocos do passado. Se nós roubamos, nós continuamos a roubar. Se nós desrespeitamos famílias alheias, continuamos com a mesma proposta. E aí aqueles nossos desafetos do mundo espiritual dizem: olha, mas ele está fazendo tudo de novo. Ele não merece essa oportunidade. Ele merece ficar aqui como eu, sofrendo. E aí muitas vezes querem nos conduzir ao suicídio porque eles sabem que o sofrimento é extenso. E aí o Divaldo Franco sofria esse assédio, mas é claro que os obsessores, que os desafetos espirituais não lhe intuíam claramente assim: Divaldo, você tem que se matar para vir para o nosso lado sofrer conosco. Claro que não era assim. Divaldo conta que os espíritos diziam: ah, esse mundo que você está é só de sofrimento. Se você se libertar dessas injunções da matéria e você vir para o lado de cá, você estará livre desse desgosto todo. Você não merece tantas agruras. Eles estimulavam a autopiedade, a autocomiseração. E aí o Divaldo Franco conta então que ele tomou a decisão de se suicidar. A irmã dele já havia se suicidado vários anos antes. E aí o Divaldo conta, né? Essa parte que está no livro, né, ele narra uma palestra. Ele é muito espirituoso, muito divertido, e ele fala assim que, já que ele havia tomado a iniciativa de se suicidar,
ele tomou a decisão de se jogar do elevador da Lacerda. Para quem conhece Salvador, que é onde Divaldo Franco mora, tem a chamada Cidade Baixa, aí tem o elevador Lacerda, que leva a chamada Cidade Alta. Tem um elevador muito grande que atende, várias pessoas por vez, como se fosse um elevador panorâmico, é um ponto turístico. Não sei exatamente, mas deve caber ali uma boa dúzia ou mais de pessoas. E quando chega lá em cima tem um pequeno parapeito. E aí ele foi, subiu, e quando ele chegou na pequena sacada do parapeito, ele se aproximou, a irmã dele em espírito apareceu para ele transfigurada no seu perispírito, que é a nossa apresentação no mundo espiritual, transfigurada de dor, apareceu para ele e falou assim: louco, não faças isso, olha como eu estou. Aí ele fala: e eu desmaiei, felizmente para trás, se fosse para frente eu tinha caído. E aí ele levou aquele susto, e a partir de então, quando ele se deu conta, ele percebe que estava então sofrendo uma perturbação espiritual muito forte, porque é assim que os nossos antigos desafetos querem nos conduzir. Eles vão minando a nossa resistência, eles vão nos insuflando uma autopiedade, que este mundo não presta, que nós não somos compreendidos, que não vale a pena continuar aqui, que nada pode ser pior do que aquilo que estamos passando. E eles sabem muito bem que é bastante pior. Mas aí o Divaldo Franco conta então que por essa circunstância dele ter tido esse episódio da sua irmã suicida, ele sempre ora diariamente por pessoas que ele sabe que se suicidaram, desconhecidos. Ele fala que ele lê no jornal, que ele sabe de uma notícia, que alguém comenta para ele: fulano se suicidou. E aí Divaldo Franco então ele tem um caderninho e ele fala que ele ora por vários anos. Aí depois de um tempo ele vai substituindo, porque falou que a lista dele é muito grande. Então ele olha os primeiros e fala: bom, esse aqui já deve estar melhorzinho, vou incluir o que está pior agora, o mais recente. E aí ele narra que tomou então o conhecimento desse suicida do trem, que era um pai de família, trabalhador, honesto, mas por alguma situação qualquer considerou que estava tudo muito difícil e se lançou de modo inesperado, de modo abrupto, no trilho de trem quando a locomotiva vinha passando. Aí Divaldo Franco conta que ele orava e pedia a Deus que as suas boas obras daquele homem pudessem ser consideradas. E ele conta que repetia as palavras da mãe, que quem se mata não está no bom juízo, que Deus tivesse piedade daquele homem, e assim por diante. E Divaldo foi por muitos anos orando, até que numa ocasião Divaldo fazia essas orações de madrugada, faz de madrugada. Ele conta que seguindo o curso de uma estrela no céu, conforme o movimento da Terra, a estrela se modificava na sua trajetória. Mas um dia ele se preparou para orar e ele estava muito triste. E aí ele não conseguiu fazer oração nenhuma, ele só chorava. E ele estava triste, ele chorava. E uma bela hora chegou um espírito para ele e perguntou assim: por que você está chorando? E Divaldo não conhecia aquele espírito. Alguns já são conhecidos dele, mas esse ele não conhecia. Eu disse: meu irmão, me deixa chorar. Hoje eu quero chorar. Estou muito triste, estou muito desanimado com tudo. E ele disse: mas Divaldo, você não pode chorar. Você não pode ficar tão triste assim. Aí Divaldo fala que se revoltou: mas nem triste eu posso ficar? Eu já tenho que fazer tudo pelos outros, atendo centenas de pessoas por dia. Hoje eu estou triste, me deixa ficar triste. Ele falou: não faça isso, Divaldo. Aí o Divaldo disse que começou a se interessar porque não lembrava daquele espírito. Mas por quê? Divaldo, você é a única esperança para mim e para muitos outros. Mas quem é você? Eu sou o suicida do trem.
Aí o Divaldo começou a enxugar as lágrimas, e o Espírito continuou falando: Divaldo, depois que eu tive aquela atitude tão infeliz de me lançar nas rodas da locomotiva, eu fiquei por um largo período de tempo revivendo aquela situação. O trem passava por cima de mim, eu sentia meus ossos sendo triturados, eu queria sair daquele pesadelo, o trem vinha de novo e eu não conseguia concatenar as ideias. Mas um dia eu vi alguém chamando meu nome bem de longe, e quando eu ouvi chamar meu nome de longe, eu tive 1/1000 de segundo de lucidez. E no outro dia chamou meu nome de novo. Aí eu tive 1 segundo de lucidez. E assim foi indo até que comecei a me dar conta da bobagem que eu tinha feito. Eu me lembrei que eu sempre acreditei em Deus. Com alguma dificuldade eu pedi perdão. Falei do meu arrependimento. Fui acolhido por trabalhadores espirituais. Estou no processo de recuperação. E aí onde eu quis saber quem é que me chamava. E pela sintonia mental, porque o nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa mente, e a sede da mente não é matéria, não é o cérebro carnal. A sede da nossa mente é o espírito. Então a nossa mente é um dínamo receptor e emissor de ondas eletromagnéticas que constitui o nosso pensamento. É exatamente como um aparelho de celular. Só que numa frequência que hoje ainda não é compreendida prontamente pela ciência. Mas quando nós pensamos de maneira fervorosa, de maneira enfática em alguém, em alguma coisa, nós nos sintonizamos com aquela outra mente. Então é assim que se dão os intercâmbios na pátria espiritual. E esse Espírito diz que pela sintonia do pensamento ele havia encontrado Divaldo. Ele vinha acompanhar Divaldo nas orações. E aí ele conversou com Divaldo, e Divaldo se consolou, se confortou. Eles conversaram um tempo. Mas isso nos traz uma mensagem já extraordinária. O Divaldo Franco, eu acredito que muitos devam ter visto a matéria que saiu no Fantástico recentemente, é um dos maiores oradores da doutrina espírita, divulgadores, dezenas de milhares de palestras, todos os continentes visitados, mais de 65 países. Um homem que aos 87 anos viaja mais de 250 dias por ano. Ele esteve em Londrina recentemente, Ele chegou direto dos Estados Unidos, viajou a noite inteira, chegou aqui de manhã não, chegou de manhã em São Paulo, chegou aqui no começo da tarde e à noite fez palestra. A gente vê o que é compromisso e motivação, Eu às vezes faço viagem internacional, leva uns 2 dias para recuperar, E ele chegou e fez, beirando os 90 anos. Um trabalhador extraordinário, foi consolado num dos seus dias mais difíceis por quem? Por um suicídio. Então isso já deve servir para que nós enxerguemos naqueles irmãos nossos suicidas realmente pessoas exatamente como nós, que deram um mau passo, assim como nós também damos nossos passos errados. Então nem é um sentimento de depreciação, nem um sentimento de desgaste, mas aquele respeito que é um irmão nosso. Mas isso vai atrasar a evolução deles. Todos nós poderíamos acelerar a nossa evolução muito mais do que temos feito. Então não tem problema, lamentamos. Claro que a gente deve primar por fazer o bem ao nosso alcance. Mas se houve um atraso como nessa situação, vamos considerar que Deus tem
a oportunidade de fazer o lírio florescer do pântano mais putrefato. Aquele espírito que se suicidou, que causou para si um tormento muito grande, após sua recuperação, conseguirá transformar o seu sofrimento em algo de útil, auxiliando depois outros espíritos reencarnados com ideias suicidas para que desistam daquela proposta, como a irmã do Divaldo. A irmã do Divaldo não estava ainda recuperada, estava no processo de expurgo do seu ato infeliz, mas graças a ela é que Divaldo então não foi também por esse caminho infeliz, certo? Muito bem. Outra pergunta que é muito comum é: como é que nós confortamos a família de alguém que se suicidou? Aí é fundamental que a gente traga, o conceito de que nós não somos o corpo físico. Nós nos utilizamos da matéria. Então, pela ótica materialista, realmente o suicídio é uma tragédia, não só o suicídio. Qualquer morte é uma tragédia sem precedentes, porque não tem mais como você rever aquele corpo. Mas nós não somos o corpo. Então, o primeiro contexto é relembrar ou explicar a nossa realidade espiritual. Ou seja, informar a família que o que morreu foi o corpo, mas que a pessoa que a gente ama continua viva. Isso tem uma importância extraordinária. E é fácil a gente compreender isso. Igual naquele exemplo tão rudimentar que eu dei do filho adolescente que pichou o muro do vizinho. Se nós pensarmos que o primeiro pai hipotético, expulsou o filho de casa e nunca mais queria vê-lo, na nossa limitação de seres imperfeitos que somos, nós já pensamos: olha, mas isso não é papel de um pai. O papel de um pai é de corrigir o erro, não acobertar, não estimular o erro, corrigir a conduta. Mas renegar o filho por causa de uma conduta infeliz não é papel de pai. Então, se a pessoa não tem o conhecimento espírita, nós podemos, em situações assim mais tangenciais, explicar a nossa realidade espiritual, que se nós, com a nossa limitação, perdoamos um filho, como é que Deus, que é a bondade infinita, que é o amor supremo, não perdoaria? Por mais grave que seja um erro, ele tem que ter um tempo de respirar. Até a justiça humana, com as limitações e as falhas que tem, ela coloca um prazo para que o encarcerado fique na cadeia. Como é que Deus, que é a bondade suprema, daria ao infinito uma pena por um erro, mesmo que ele seja grave? Então, com esse tipo de diálogo, a gente vai confortando a família. E, na medida do possível, podemos encaminhá-la para a casa espírita, para que ela tome contato da realidade espiritual, para que ela, aos poucos, vá absorvendo a literatura espírita filtrada do assunto e se conforte que aquela separação é tão momentânea quanto de alguém que viaja para um país distante. Haverá um momento do reencontro. Certo? Muito bem. Então nós vamos agora fazer um intervalo de 5 minutos e depois continuamos, certo? Vamos então retomar. Outra pergunta que é muito comum é a seguinte: como se dá a reencarnação seguinte de um espírito
espírito que se suicidou. Então houve aquela atitude infeliz, houve a perturbação do plano espiritual, mas depois o reajuste, houve a preparação, e aí depois eu vou comentar um pouco mais disso, né, o que se passa no mundo espiritual. Mas como é que esse espírito vai reencarnar? Mais uma vez aqui, não há regra geral. Nós não podemos falar todo espírito que se suicidou vai reencarnar assim, porque seria um contrassenso, né? Porque tudo é considerado pela bondade divina. O grau de comprometimento da pessoa, o que ela tinha feito de bom na sua existência, quão rápido, quão demorado foi o seu arrependimento e assim por diante. De modo geral, falando assim a título do nosso estudo, o suicida algumas vezes pode ter uma reencarnação curta, por um período de tempo assim bem exíguo, para que sirva num primeiro momento a fim de que a matéria física atue como mata-borrão. Quem é muito jovem aqui não sabe o que é mata-borrão. Mata-borrão era um papel específico, né? Um papel assim mais grosseiro, em que se aparava o excesso de tinta, né, da pena de nanquim antes de escrever. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Mas eu sou curioso, né? E eu vi mamãe explicar para mim. Tá? Mas o mata-borrão, quando a gente fala assim, o nome está dizendo, era para se evitar aquele excesso de tinta na caligrafia. O mata-borrão é essa absorção dos excessos, né? Então o nosso corpo físico atua como um mata-borrão dos desajustes que nós cometemos e ficam impregnados no perispírito. Eu constato aqui que nem todas as pessoas presentes têm um conhecimento aprofundado sobre o espiritismo, mas o perispírito é uma matéria um pouco mais sutil do que matéria grosseira. E o perispírito fica impregnado das nossas atitudes vivenciadas durante a encarnação. Quem tem um pouco de dificuldade de vislumbrar o que é uma matéria, né, mais sutil, mais quintessenciada, tem um exemplo muito clássico que é conhecidíssimo de todos nós, que é a conjunção de duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. No seu estado líquido chamamos de água. No seu estado gasoso chamamos de vapor. No seu estado sólido chamamos de gelo. É a mesma substância. As mesmas duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. É interessante porque quando as moléculas estão mais agregadas, no formato líquido, nós vemos, manipulamos de um frasco para outro e enxergamos com perfeição. Quando está no estágio sólido, como gelo, as moléculas estão mais agregadas, é a mesma substância. Aí não é tão maleável. Pode ser até perigoso, né? Quem já derrubou um bloco de gelo no dedão sabe que, como que pode, né? Aquilo que só refrescaria o nosso pé é capaz de encravar uma unha. E é a mesma substância. E quando muda a temperatura e as moléculas estão mais esparsas, a gente não vê. E é a mesma água. Se vocês olharem essa jarra que está aqui sobre a mesa, há gotículas de água ao redor. O que são essas gotículas? Veio molhado lá de fora? Não. Como a água está fresca, há o resfriamento das moléculas em suspensão, estado de vapor, que estão aqui ao redor, e a condensação então faz com que a gente consiga
identificar pelo tato, pela visão. Então o nosso perispírito é matéria. Uma matéria mais sutil do que essa aqui. Mas é matéria também. E a indumentária é a vestimenta de nós, no mundo espiritual, quando essa matéria mais grosseira cessa suas atividades. Muito bem. Então, o ato do suicídio danifica o corpo físico a tal ponto que causa a interrupção das atividades da matéria mais grosseira. Mas a repercussão disso no perispírito fica gravada. O espírito que ingere um cáustico qualquer vai padecer na região da sua garganta, né, do seu esôfago, da boca, vai padecer desse desequilíbrio causado pelo ácido, pelo cáustico. Ou que se dá um tiro, por exemplo, ele vai receber também no seu perispírito aquela função. O que se joga no escador do trem, o que se joga no prédio. Quanto tempo vai durar isso? Como eu disse, depende muito da circunstância, do grau de discernimento que a pessoa tinha ao praticar, do que ele tinha feito de bom, do que tinha feito de ruim. Mas uma boa parte das encarnações primeiras, após o suicida ter se arrependido, ter se predisposto à reparação, muitas vezes é uma encarnação mais curta, para que a matéria grosseira possa servir como mata-borrão, ou seja, expurgar do perispírito os danos mais graves. Há algumas vezes as crianças que se desenvolvem, né, numa gestação debilitada, ou que nascem com deformações mais graves, há algumas vezes. É muito importante frisar que isso não é regra. Espíritos muito evoluídos podem reencarnar em corpos deformados para nos ensinar virtudes. Por exemplo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né, da nossa querida escritora aqui de Cambé, no auge da juventude, aos 18, 19 anos, começou a ter uma série de deformações nas suas articulações, ficou cego, mas já era um espírito com uma certa elevação. E apesar daquilo estar em acordo com a sua trajetória evolutiva, podemos considerar certamente que todo aquele sofrimento também serviu, como esse exemplo que eu estou dando agora, para nos inspirar a bem suportarmos nossas dificuldades. Então, quando nos depararmos com um espírito encarnado em um corpo deficitário, jamais digamos, deve ter sido um suicida. Não sabemos. Mas é uma estratégia compatível para o nosso entendimento. Por que aquele corpo deficitário, aquele corpo limitado? É uma maneira do espírito ter o seu perispírito recuperado, porque a matéria grosseira serve então para expurgar aqueles danos mais graves. Outras vezes, né, é possível que o espírito reencarne-se num corpo com aparência saudável, mas com limitações graves e importantes ao longo de toda a vida. E aqui cabe um parênteses. Em geral, nós só consideramos suicídio aquele ato abrupto e determinado em um momento específico. Mas no livro Nosso Lar, nós vamos ver um conceito que é muito importante de ser abordado, que é o suicídio indireto, ou suicida inconsciente. O que é isso? Infelizmente, é um contexto em que muitos de nós enveredamos. Pelos excessos de toda sorte, nós encurtamos
a validade prevista para o nosso organismo. Quando nós reencarnamos, o nosso organismo tem um prazo de vida programado. Esse prazo pode ser estendido conforme o nosso merecimento, conforme a necessidade, porque não há uma fatalidade absoluta, porque é o nosso livre-arbítrio. Qual é a fatalidade? O corpo físico um dia será devolvido para a natureza. Isso é um fato. Agora, quando isso vai acontecer, varia ao infinito. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas, em geral, o nosso corpo físico, ele recebe na sua programação genética uma certa durabilidade. E muitas vezes nós, com os nossos excessos, vamos encurtando esta validade. Quais são esses excessos? Por exemplo, da comida. Se nós desequilibramos o nosso organismo, sobrecarregamos o nosso fígado, nosso estômago, nosso intestino. E ao invés de ele trabalhar o necessário para a nossa manutenção, ele trabalha 2, 3 vezes mais, porque nós estamos sobrecarregando o nosso aparelho digestivo. Com a bebida alcoólica, exige um trabalho extraordinário do nosso fígado, dos rins. Então nós estamos sobrecarregando e não havia necessidade disso. Mas não é só com atitudes como essa. O nosso comportamento. Quando nós temos uma conduta irascível, a indignação justa, conduzida equilibradamente, é muito importante para que a sociedade evolua. Mas veja, a indignação justa, conduzida equilibradamente. Eu tenho um problema qualquer numa loja, no trânsito, no meu emprego, aquilo realmente é algo que eu considero equivocado, eu vou me dirigir de modo equilibrado para a pessoa pertinente e vou apresentar a minha solicitação, minha reclamação, vou guardar as providências, vou acompanhar, tudo bem. Mas aquela pessoa que todo o tempo está se indignando com tudo e se exaspera, o coração dispara, a carótida quer pular fora do pescoço. Cada surto de ira que a pessoa tem, ela descarrega na sua corrente circulatória vários fatores que a natureza proveu ao nosso organismo para situações extremas de perigo. Por exemplo, nós estamos caminhando no campo e de repente aparece um cão enorme correndo em nosso encalço. Nós precisamos de muita adrenalina para que os nossos músculos periféricos recebam um grande afluxo de sangue e nós consigamos correr muito até a primeira árvore. Mas é uma situação fortuita. Nenhum de nós tem que correr de um cão agressivo todo momento da nossa vida. Quando nós nos perturbamos no trânsito, liberamos adrenalina. Noradrenalina. E isso perturba as nossas células. E antigamente não havia uma compreensão clara de como isso poderia causar uma doença qualquer. Embora as doenças psicossomáticas sejam conhecidas de longa data, até recentemente não se compreendia como isso se dava. Hoje já se sabe. É um ramo da ciência que se chama epigenética. O que isso quer dizer? A expressão dos genes é modulada por fatores externos. O gene que poderia nos causar determinado câncer, isso é impedido pelo nosso sistema que naturalmente prevê essas células cancerosas, funciona muito bem.
Todos os dias nós geramos células defeituosas que são prontamente eliminadas. Só que a atividade dessas células que controlam as defeituosas pode ser perturbada se nós estamos continuamente liberando na circulação adrenalina ou efeitos compatíveis com estresse, cortisol em excesso e assim por diante. Então, se nós estamos sempre irascíveis, se temos desajustes da alimentação, bebida alcoólica, sexo desequilibrado, drogas, tudo isso compromete a nossa vitalidade prevista. E nós podemos encurtar a nossa existência física e retornarmos à pátria espiritual como suicidas indiretos. Foi o caso do André Luiz. O que mais incomodava o André Luiz quando ele chegou no mundo espiritual, na região de transição, que é o umbral, isso foi muito bem caracterizado no filme, inclusive, que chamavam ele de suicida. Onde vai, suicida? E ele se exasperava. Porque suicida? Não sou suicida. Mas naquele contexto de perturbação que ele estava, ele nem conseguia raciocinar muito, concatenar as ideias. Quando ele foi acolhido, quando ele fez a oração, quando ele se arrependeu, o ministro Clarencio foi lá acolhê-lo. Aí ele está já na ala de recuperação, o enfermeiro Lísias conversa com ele e diz assim: é uma pena que tenha retornado pelas portas do suicídio. Aí ele, apesar de ser muito grato ao atendimento, ele se exalta e fala: olha, tem algum equívoco. Eu ouvi isso lá no umbral, que ele já sabia que no umbral tudo bem, mas aqui vocês estão enganados. Aí o Lísias fala para ele dos excessos da alimentação, da bebida, da sífilis que ele havia contraído numa conduta sexual equivocada. Então não foi um cáustico que ele ingeriu, mas ele abreviou sua existência. E é tão sério isso, porque no livro Obreiros da Vida Eterna tem uma passagem do André Luiz, tem uma passagem que me fez chamar muita atenção. Porque muitos de nós, após um certo tempo, nos esforçamos para equilibrar nossa alimentação, para evitar os excessos de toda sorte, fases mais equilibradas, menos, mas nós procuramos isso. Mas nesse livro de André Luiz me chama atenção, eles estão acompanhando um trabalhador espírita, médium, muito dedicado, que estava sendo preparado para o seu desencarne. E aí o mentor esclarece André Luiz, É uma pena que ele esteja vindo um pouco antes da hora. E eu gosto do André Luiz porque ele expressa muito esse nosso lado bem humano, de se indignar, de se surpreender. Então, mas como? Nós temos acompanhado aqui esse indivíduo, um trabalhador do bem. Só faz boas obras, como é que está vindo antes da hora? Atende essas pessoas nessas filas intermináveis. Aí o André Luiz é esclarecido, porque os mentores reportam assim: pois é, mas nesse propósito de atender aos sofredores, ele se inquieta demais com as dificuldades que lhes são apresentadas. Então, as perturbações emocionais que ele está registrando por várias décadas, ao tomar contato com os problemas alheios, comprometeram o seu filho. Aí o André Luiz fica indignado. Fala: mas olha, então ele não deveria ter contato com os problemas alheios, não deveria fazer o bem? E a resposta é magistral: sim, mas ele deveria se lembrar de que Deus está no comando. A nossa inquietação exagerada, a nossa perturbação com os problemas alheios, é uma demonstração de falta de fé. Nós devemos nos importar. A pessoa chega sofrendo, nós temos que nos importar, dar atenção,
partilharmos o nosso tempo. Mas nós precisamos lembrar que Deus está no comando. E não nos perturbarmos. É muito diferente nos importar e nos perturbar. Aí o mentor esclarece: se ele tivesse considerado que tudo está seguindo o seu curso natural, ele não teria perdido tantas noites de sono, não teria se exasperado intimamente, e isso então encurtou um pouco. Mas é claro que a causa dos malefícios orgânicos é muito distinta do que se fosse um alcoólatra. Vejam que Deus é justo. Ele comprometeu o fígado, sim. Por quê? Porque ele se importou um pouco além da conta do que deveria. Mas é lógico, se nós, em nossa imperfeição, percebemos que é diferente a situação de quem comprometeu o fígado assim e de um alcoólatra, é claro que Deus, na sua perfeição absoluta, vai considerar a mesma coisa, ou com muito mais propriedade, melhor dizendo. Certo? Bom, então nesse processo que nós todos estamos vivendo, vamos prestar atenção como é que nós estamos nos mantendo, cuidando do nosso organismo, do nosso humor, do nosso comportamento, a importância do otimismo, do equilíbrio moral. Mas é aquela pessoa, aquele familiar nosso que nos faz perder a razão, perder o bom senso, que nos tira o sono. Outro dia eu ouvi do Haroldo Dutra Dias, né, uma explicação que me tranquilizou imensamente. Primeiro que a morte do corpo físico é um evento natural. Todos nós aqui vamos morrer. Com a matéria. Como espíritos, não morremos. Nós já temos o elixir da vida eterna. A nossa realidade é a vida espiritual. Então é interessante notar em todas as obras espíritas que encarnação e desencarnação são processos naturais pelos quais nós já passamos centenas de vezes. Então, nas obras espíritas, a gente vê que os benfeitores, os espíritos evoluídos, tratam da desencarnação com a maior naturalidade. Este foi suicida, vai ter uma reencarnação curta de 6, 7 anos, para que os danos mais graves do seu perispírito sejam sanados. Depois ele vai retornar brevemente, dentro de um espaço curto de tempo, e aí ele vai dar sequência à sua jornada. Então a desencarnação tem que perder esse estigma, né, de tragédia, seja pelo suicídio ou não, mas é um evento que está considerado na nossa jornada evolutiva, a desencarnação. Se é pelo suicídio, claro que nos confrange a alma. Por quê? Terá um sofrimento extra, mas será superado, indiscutivelmente. Nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Então nós temos que abolir esse temor, essa situação de nos mortificarmos mentalmente por essa razão. Há perdão, há conserto, a reparação será necessária, mas a vida continua. Então, quando nós temos aquele familiar, aquele ente querido, que nos tira a paz, e eu estou dizendo que se nós nos perturbarmos demais, nós vamos comprometer a nossa existência. Como é que a gente faz? Vamos lembrar que os benfeitores espirituais programam, por exemplo, para que aquele indivíduo do patamar em que se encontre e até chegar numa condição muito bem, vai precisar de tantas encarnações. Outro dia eu estava comentando sobre isso, falei 7 encarnações. Ele falou assim, olha 7
possivelmente um número místico, né? Eu falei, não, gente, não. Eu falei 7, mas pode ser 5, 8, não tem nada com o número 7. Embora 7 seja um número frequente nos ciclos naturais, mas vamos supor que então 8 encarnações. Então está tudo certo. Nesta encarnação, qual é o grande objetivo? Ele não se suicidar. Porque ele já errou na outra, se preparou. Qual que é o grande motivo? Não se suicidar. E na próxima, tomar contato com a religião. E na próxima, receber os principais adversários na família. E na outra ele começar a vivenciar o seu ministério do cristianismo. E depois, dar sequência nesse processo evolutivo. Agora, aqueles mulheres, nós estamos na primeira encarnação dessa programação. Não a primeira, evidentemente. E a gente já quer que ele seja um grande missionário para Jesus. Então não adianta. Nós vamos nos perturbar, está tudo certo. Igual o Haroldo fala também, né? Como é que a gente quer o casamento perfeito? É possível? É só você ser espírito puro e o seu cônjuge também. Se os dois cônjuges são espíritos puros, o casamento é perfeito. E um casamento harmonioso, segundo Haroldo Dutra, né? 5 séculos. E na última encarnação você esganou sua esposa. Então nessa, qual é o objetivo? Não esganar. Não esganar. Na próxima, começar a tratar cordialmente. E depois, aprender a ser gentil. E depois, vislumbrar momentos de amor verdadeiro. E depois, construir um casamento feliz de fato. Aí está na primeira, a pessoa reclama do cônjuge. Então esses processos demandam tempo. Então não vamos perder a nossa paz e encurtarmos a nossa presente encarnação com uma perturbação que não condiz com a fé no Pai. Porque quando nós confiamos em Deus, nós temos serenidade. Nós nos acalmamos. Igual aquela passagem. É diferente da gente ser ingênuo e a gente saber das coisas e ter otimismo. Vou contar também uma passagem que ilustra, né, a diferença da gente ser ingênuo e a gente saber da realidade, mas confiar em Deus. Uma aconteceu comigo, a outra é uma história conhecida de muitos. Então, sobre ingenuidade, recentemente eu fui buscar o filho de uma amiga minha no aeroporto que veio prestar vestibular aqui em Londrina. 17 anos. E fui buscar, eu estava lá na estrada do aeroporto, bem na porta do desembarque. E ele desceu, dei um abraço nele, como vai, tudo bem, tudo bem. Eu perguntei, e o voo? Foi tranquilo? Ele disse, foi ótimo, gostei. Nisso vinha saindo um senhor que não se conteve, eu não conhecia. Eu falei assim, o quê? Uma turbulência tenebrosa, de Campinas aqui, todo mundo com o coração na mão, não teve esse misericórdia, nem a televisão dessa satélite pegava. Aí o meu amigo falou assim, bom, primeira vez que eu andei de avião, achei que era assim. Isso é ingenuidade. A pessoa não tem ideia. Agora, outra passagem, que já é uma história conhecida, é a seguinte. Estava também num voo, uma turbulência tenebrosa, e um menino de 10 anos na primeira fila, tranquilamente lendo um livro. De vez em quando ele olhava para fora, olhava para um lado, para o outro, lendo um livro. E todo mundo, assim, encomendando a alma já. Embora às vezes é muito útil, de amigo meu que se dispôs a casar, parar de beber e ser homem sério com uma turbulência dessas. E ele está cumprindo. Faz uns 8 anos. Ele falou, se eu escapar dessa, eu vou ser uma pessoa correta. Está valendo a pena. Então, todo o avião naquela
insegurança, assim, pessoas se segurando para não gritar, e o menino lia o livro dele, lá para fora. Aí a mulher do lado não se aguentou. Falou, essa é a primeira vez? Podia ser igual meu amigo. Essa é a primeira vez no dia? Não, eu já andei muitas vezes. E você está calmo? Estou. Mas você não está vendo as turbulências? Não, realmente, essa é mais grave que eu já peguei. Por que você está tão calmo assim? Meu pai é o piloto. Meu pai está no comando, eu confio. Então essa é a postura que nós temos que ter perante a vida. Deus nos ama incondicionalmente. Podemos ser o criminoso mais abjeto. Deus não nos ama menos por isso. Deus está no comando. O caso é que se nós erramos, se nós semeamos vento, teremos tempestade. Mas o amor de Deus é igual. Então, quando nós estivermos em turbulência, nós temos essa postura. O que eu posso fazer? Por exemplo, outra pergunta aqui. Uma pessoa próxima de nós está com tendências suicidas. O que eu faço? Primeira coisa, tendência suicida é um desequilíbrio gravíssimo sob a ótica da medicina. Então, essa pessoa precisa, com urgência, de acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, terapia, e, de nossa parte, junto com o tratamento médico, junto com o tratamento psicológico, podemos oferecer, sugerir que a pessoa também acompanhe com um tratamento espiritual. O que é um tratamento espiritual? Porque não vai ter aqui logo mais. Fluidoterapia, por exemplo. O que é fluidoterapia? É o momento em que a pessoa vem aqui, ela vai ouvir mensagens projetadas aqui no plano, de natureza, mensagens edificantes. Ela vai tomar um passe. O que é um passe? É uma transmissão de energias. É um grupo que está ali orando por aquela pessoa que está em um momento mais difícil. Enquanto a pessoa está aqui, a espiritualidade superior faz as medidas que forem pertinentes, que são cabíveis. Então, ao complemento do tratamento médico, psicológico, podemos oferecer isso. Mas se a pessoa não quiser vir, é o direito dela. O que nós podemos fazer? Orar por ela. E ajuda demais. E eu faço uma outra recomendação sempre. Vamos orar pelos espíritos que acompanham aquela pessoa. Certa ocasião, a pessoa perguntou assim: eu não faço oração pelos suicidas, porque me falaram que no processo dos suicídios sempre tem espíritos desequilibrados, espíritos que ela chamou como ruins. Na verdade, os que nós queremos chamar como ruins hoje são os que nós prejudicamos ontem. Então, assim, eu não faço oração porque vai que os obsessores queiram se voltar contra mim, porque eu estou orando para beneficiar aquela pessoa. Disse: olha, faça oração pelo suicídio e por todos os espíritos envolvidos com aquele suicídio. Todos são nossos irmãos. Não existem categorias de preferência ou de discriminação no mundo espiritual perante Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. O espírito que, através da obsessão, induz um outro a cometer o suicídio, é mais infeliz do que praticou o suicídio. Porque ele acabou de cavar para si um novo débito gravíssimo. Então vamos orar. Então, voltando à pessoa que está com inclinações suicidas, sejamos enfáticos em encaminhar o tratamento médico adequado, o tratamento psicológico adequado, e ofereçamos a oportunidade
espiritualidade e do tratamento espiritual no complemento. E se nós não conseguirmos demover a pessoa? Isso se passou com o Divaldo Franco. O Divaldo narra, em certa ocasião, no atendimento fraterno, ele atendeu uma pessoa que chegou para ele dizendo que estava pensando em se matar. Imaginemos o Divaldo, que teve uma irmã suicida, o grau de envolvimento carinhoso que ele procurou ter com aquela pessoa, a inspiração superior do Divaldo, a bagagem que ele tem nesta encarnação. Ele não conseguia convencer a mulher a abandonar a ideia do suicídio. Até que chegou num ponto em que a conversa foi encerrada e a mulher francamente declarou que estava decidida. O Divaldo ficou desesperado, muito triste, frustrado, sem saber o que fazer. Aí Joana de Anjos apareceu para ele. Ele falou: o que foi, meu filho? Ele falou: Joana, eu não consegui convencer, eu não consegui impedir aquela pessoa da atitude infeliz que ela está disposta a fazer. Aí Joana falou assim: Divaldo, se ela quiser praticar, Deus vai permitir? Divaldo pensou: vai. Quem é você então para impedir? Essa é a realidade. Parece meio agressivo falar assim, mas nenhum de nós é capaz de vigiar 24 horas alguém para qualquer ato que seja. Seja um relacionamento que nós não aprovamos, seja uma profissão que nós repudiamos, seja um vício que a pessoa adotou, seja a proposta de cometer o suicídio, nós não temos essa possibilidade. Então não vamos fazer nada? É diferente. O que nós podemos fazer? Podemos orar, podemos pedir com toda a nossa unção para que aquela pessoa seja amparada, que os espíritos que a acompanham, que certamente sofrem muito, sejam envolvidos na vibração carinhosa. Normalmente esses casos de obsessão mais séria, eles vêm de várias encarnações. Em certa ocasião eu fazia oração por um grupo familiar que já tinha assim, uma problemática muito triste a respeito do suicídio. E nas minhas orações eu pedi: meu Deus, há quantas encarnações possivelmente este grupamento familiar está nesse patamar? Como no livro Dramas da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo psicografia de Divaldo Franco, em que 3 pessoas de uma família haviam se suicidado. E havia perturbação espiritual para que outros fossem. Mas aquilo já vinha desde o século VI. Cada hora o que havia sido prejudicado perturbava o outro, aí o reencarnava, o perturbava. Então, nas nossas orações, vamos convidar os nossos irmãos da pátria espiritual que estejam acompanhando aquela pessoa com inclinações suicidas, para que repensem a situação. Porque ninguém vai encontrar felicidade sobre a desgraça dele. Então é o que nós podemos fazer. Muito bem. E nós próprios? Como é que nós, cada um de nós pode eventualmente ter um pensamento suicida? Cada um de nós pode, em algum momento da vida, se sentir com inclinações, com pensamentos, com ideias suicidas. O que é que nós devemos fazer nessas situações? Primeiro, ficarmos muito atentos no seguinte contexto: buscar ajuda. Se nós, em algum momento, percebermos pensamentos suicidas, primeira coisa, vamos buscar ajuda. Até de madrugada tem o CVV, tem o telefone, tem pela internet, que é o Centro de Valorização da Vida,
uma entidade extraordinária que tem como um dos seus focos principais a prevenção ao suicídio. Plantão 24 horas. Amanheceu o dia. Vamos buscar ajuda no médico, buscar ajuda no psicólogo, buscar ajuda no apoio religioso. O que está acontecendo? Olha, eu estou com um problema. E esse problema está me fazendo perder a vontade de viver. E aí nós vamos procurar resolver o problema. Então o primeiro passo é admitir que tem um problema. Qual é o seu problema? O problema é esse, aquele outro. Vamos resolver. Se não tiver solução, vamos buscar a melhor maneira possível de lidar com o problema. Ou de solucionar. É muito inteligente da nossa parte procurar ajuda e admitir o problema e encarar a situação. Por quê? Porque ninguém morre. E ao praticar o suicídio, nós estamos repetindo uma série da escola da vida. Então, pegando um exemplo bem básico. Começou a quinta série, até a quarta série, agora é ano, né? Começou o sexto ano. E antes eu gostava, era uma professora só, ela era muito generosa, muito gentil, contando história. Agora esse monte de professor, problemas de toda sorte, os amiguinhos são inconvenientes. Eu vou abandonar a escola. Abandonando a escola, eu vou fugir de casa. Porque eu não gosto, eu não quero cursar o sexto ano, eu vou fugir de casa. Foge de casa, passa a agulha de toda sorte, passa frio, passa fome, passa sede, se arrepende, depois do tempo volta. Peço desculpas ao pai, peço desculpas à mãe, peço desculpas à professora, muito bem. Bom, pedir desculpas, então posso ir para o sétimo ano? Não. Vai voltar para o sexto ano. Enquanto você não passar do sexto ano, você não segue adiante. Não posso ficar sem minha escola? Não. A evolução é uma lei de Deus. Gostemos ou não, todos nós vamos evoluir. O mais inteligente é procurar evoluir depressa. Então vamos supor uma desilusão amorosa. Em geral, as moças são mais sonhadoras, mais românticas, né? Então tem uma grande desilusão amorosa. No dia do casamento, descobriu que o noivo traía quando era amigo. A vida não vale a pena, eu vou me matar. Muito bem. Primeiro, que não morre. Não morre. Então, qual que é a sequência? Vários anos ou um período, né, conforme a situação. Claro, não é possível prever datas precisas, né? Mas um largo período de perturbação, revivendo a cena, revivendo aquela perturbação, até que vem um pouco de discernimento pelas orações que todos nós podemos fazer pelos suicidas. Ela percebe que foi uma grande bobagem, porque ninguém morre, que na verdade, ainda bem, ela poderia pensar, ainda bem que descobriu no dia do casamento que o fulano era um pilantra, né? E aí não precisaria passar uma vida de desgosto, poderia sair daquele enrosco antes dele começar. Ela se arrepende, cursa no mundo espiritual estágios de humildade, de tolerância, tudo muito bom. E aí reencarna. Qual é a prova que ela abandonou? Uma grave desilusão amorosa. Vai ser igualzinho no altar? Não necessariamente, mas vai ter que enfrentar uma grave desilusão amorosa para aprender a ter autoestima, para aprender a confiar em Deus, porque se a despeito de todo o melhor que ela ofereceu no relacionamento, o outro não se mostra digno, é melhor que não haja continuidade do relacionamento e não querer fugir da vida
o que é impossível. Enquanto não passar por esse aprendizado, não segue adiante. Há uma derrocada financeira sem precedentes. Era um fulano riquíssimo, respeitado, poderoso, influente. Por uma derrocada qualquer, ele se mata. Tudo bem, não morre. Período de sofrimento muito espiritual, até que haja um arrependimento, um largo período de reajuste psíquico, uma preparação para a próxima encarnação, uma encarnação curta primeiro para expurgar o pior do perispírito, depois uma nova reencarnação mais equilibrada, para que num período próximo da existência passe por uma derrocada financeira, para que alcance a humildade de chegar aos seus credores e falar: olha, não poderei honrar seus compromissos, como é que eu faço? Como você deve negociar a dívida? Para que abra a mão da condição de poder da sociedade e recomece com humildade uma tarefa mais simples. Então, analisando de maneira lógica, lúcida, é uma grande bobagem cometer o suicídio, porque aquilo que hoje se nos apresenta como uma grande dificuldade, depois de um largo período de sofrimento, de preparação, de uma nova encarnação, surgirá na nossa vida com uma contextualização muito parecida, até que a gente supere aquela lição. Pegando um exemplo também bem prático, né? Como se nós estivéssemos caminhando no campo, em dado momento da nossa estradinha tem uma árvore enorme caída, e não vislumbramos como atravessar aquele obstáculo, não percebemos como seria possível passar pelo tronco tombado, nem por cima, nem por baixo, nos angustiamos por não vermos uma saída, quando olhamos do lado, há um grande buraco, um buraco tão fundo que a gente não vê onde ele termina. O que é o suicídio? É a pessoa falar: bom, já que eu não consigo passar esse obstáculo, eu vou jogar nesse buraco. Que a pessoa não vê o fundo, não sabe o que tem lá. Ela se joga, se machuca, se estrubica, quebra uma perna, duas. Depois de um largo período ela é resgatada, as pessoas tiram ela de lá e tal. O que fazem? Vão deixar ela de frente da mesma árvore. Ao passo que, se nós não vislumbramos como superar aquela árvore, vamos pedir ajuda. Ah, o celular não tem sinal. Vamos sentar, espera um pouquinho. Porque dali a pouco a gente tem uma ideia. Nossa, eu vou escalar com esses galhos que estão aqui no chão, fazer algum esquema e vou passar. Pode chegar uma trupe de escoteiros ali com machadinhas e cortar a árvore. Pode dar um raio e partir a árvore no meio, não sabe. Na pior das hipóteses, vamos sentar ali e esperar um pouquinho. Só que quem está muito perturbado não raciocina. Então, a luz vermelha é: todos nós que tivermos um pensamento suicida, opa, preciso de ajuda. Ajuda médica, ajuda psicológica e ajuda espiritual. Aí nós temos condições de enfrentar o nosso problema. Que depois, passado um tempo, nós vamos perceber: olha, nem era tão grande assim. Certo? Muito bom. Antes de eu passar uma pergunta, né, se alguém tiver, eu só gostaria de ressaltar a misericórdia de Deus. Porque esse livro aqui, que eu não recomendo para quem é iniciante nos livros. É um livro de uma certa complexidade. Eu recomendo para quem já tem noções básicas de doutrina, para
quem já conhece as obras básicas, né? Para que consiga ler com serenidade, com uma compreensão devida. Então, não é um livro para iniciantes, na minha modesta opinião. Mas esse livro tem uma coisa interessante, e isso vale a pena ver. É um livro, 542 páginas. As primeiras 40 páginas, aproximadamente, narram o sofrimento do espírito que praticou o suicídio. É um sofrimento árduo. As outras mais de 500 páginas narram a misericórdia divina no socorro aos suicidas. A entidade que acolhe os suicidas de modo geral é Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. E há no mundo espiritual um instituto chamado Maria de Nazaré, que é destinado a recolher, a acolher os espíritos que retornaram à paz espiritual pelo suicídio. O espírito da mais alta envergadura moral trabalha na zona do sofrimento, acolhendo aqueles que já têm uma nesga, um princípio de arrependimento, que já estão em condições de iniciar o seu reajuste espiritual fora da matéria. As oportunidades de reajuste, o carinho que os benfeitores exercem é algo comovente. Então isso nos mostra que a colheita do espírito suicida é uma colheita difícil, mas jamais falta a assistência amorosa, falta o carinho, falta a ternura para com os suicidas. Então todos nós que tivermos familiares, amigos que suicidaram, tenhamos a certeza que estamos sendo amados, que as nossas orações os alcançam, permeadas do nosso carinho, devem conter o nosso estímulo, o nosso incentivo para que se fortaleçam na fé, que se preparem para a próxima oportunidade, que no momento adequado estaremos todos reunidos. Somos todos integrantes da grande família universal. Então é muito importante termos essa compreensão, essa clareza, para nos sentirmos confortados e para confortarmos. E é muito interessante perceber também, mas será que a minha oração vai poder alcançar, vai poder ser útil, vai ter alguma eficácia? O Espírito tem uma passagem extraordinária que serve para todos nós percebermos o poder de uma oração. A nossa oração, ela tem o alcance, ou ela tem a eficácia, dependendo de duas variáveis: a autoridade moral de quem faz a oração e a unção com que a pessoa está orando. Ou seja, aqueles espíritos mais evoluídos, que já estão com uma sintonia superior, automaticamente qualquer oração que ele faça já atinge então esse padrão de ondas, de frequência específica de uma oração superior. Agora, e nós outros, que estamos longe de ser espíritos evoluídos? Não temos esse recurso? Temos, dependendo da unção com que nós oramos. Então, um exemplo muito interessante está nesse livro, a oração de um suicida. Então, o Camilo, que é o autor espiritual desta obra, citado para Dona Ivone do Amaral Pereira, narra que no grupo de suicidas que ele fazia parte, que estavam mais ou menos numa condição parecida de percepção da situação, de arrependimento, de disposição de recomeçar,
Ele narra que um dos seus colegas da turma de reaprendizado começou a ter um problema muito sério no processo de recuperação espiritual pelo remorso. Porque com o suicídio dele, era um pai de família. A sua filha estava na prostituição. O seu filho estava envolvido com crimes. Sua família se desestruturou. E ele percebia a sua responsabilidade perante aqueles espíritos amados. E ele começou a se acabrunhar demais. A tal ponto que aquele remorso começou a impedir o seu progresso espiritual, para que fosse preparada a nova encarnação. E aí um dia ele conversou com um benfeitor sobre isso, quando o benfeitor o inquiriu a respeito daquela tristeza extrema. E aí o benfeitor disse assim para ele: de fato, suas dores são muito amargas. Por que você não ora pedindo assistência para a sua família? E ele disse: mas eu sou um suicida. Que moral tem um suicida para pedir pelos seus familiares que estão na desgraça por minha própria causa? E aí o mentor fala assim: a oração sincera, ungida com amor, sempre é ouvida nas esferas superiores. Venha nos acompanhar às 18 horas, que é o horário que muitas colônias é consagrado de oração. Então eu faço esse convite. Todos nós possamos orar às 18 horas pelos suicidas, pelos que pensam em suicídio, pelos que querem induzir alguém ao suicídio. 18 horas é um horário consagrado no mundo espiritual em prol desse contexto. E aí o benfeitor convida então aquele espírito para que fizesse suas orações. E ele começa a fazer. Em determinada situação, em menos de um mês, naquela reunião coletiva que todos faziam, chega um espírito luminoso, com grande surpresa para todos que ali estavam. E ele se declara como sendo o emissário de Maria de Nazaré. Informa que as preces daquele suicida haviam sido atendidas. E Maria de Nazaré convidava aqueles que pudessem atuar na terra em benefício dos seus familiares. E como aquele indivíduo não tinha merecimentos para designar alguém durante o trabalho previsto, os diretores da instituição, no horário que eles tinham consagrado ao seu refazimento, se dispuseram a vir na terra. Em poucos dias a situação na terra foi encaminhada. A filha teve uma enfermidade orgânica de curta duração, que permitiu que ela fosse desvinculada daquele contexto da prostituição, entre aspas, por acaso, porque foi tudo planejado. Uma família caridosa resolve acolher aquela moça para trabalhar com ela em outro país, e assim foi tendo encaminhamento. Em poucos dias, a oração de um suicida no mundo espiritual foi eficaz para iniciar o reequilíbrio da família aqui na Terra. Então isso mostra que a oração de todos nós, se for ungida de convicção, de fé, de carinho, de ternura, pode ter alcance inimaginável para nós, na nossa limitada visão da Terra. Tá certo? Muito bem. Poderia falar mais, mas deu o nosso tempo. Teremos outra atividade na sequência. Então, só para manter o compromisso, nós temos aí alguns minutos para alguma pergunta, se houver. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Comentário? Poxa, ainda bem que eu falei até as 4 horas, então se deixar uns 10 minutos aí, fica faltando para a gravação. Marcelo, fala alguma coisa que a gente poderia passar
como alento para os pais do suicida, tá? Podemos aliviar o sentimento de culpa que geralmente cria neles. Eles percebem às vezes que eles erraram em algum momento. O que a gente poderia estar passando para eles? Essa talvez seja a situação mais difícil. O que dizer para os pais que passaram pela situação de que o filho tenha se suicidado? Porque o compromisso que os pais sentimos para com os filhos é imenso. Como podemos confortar? De modo geral, atendendo aos mesmos aspectos que eu falei no início, lembrando de que o filho é um espírito. Então, não é o fim da história. Foi uma etapa, foi uma passagem que não evoluiu da maneira mais favorável. Mas isso acontece em muitos setores da nossa vida. Então, primeiro passo. Segundo passo, a experiência será útil. Aquele sofrimento dos pais, sofrimento do filho, terá utilidade para um comprometimento maior em relação à vida. O terceiro aspecto é, será que nós falhamos? Todos nós falhamos. Isso faz parte do processo. E, independente da idade do filho, nós não temos condições de controlar nem o nosso batimento cardíaco. Nós controlamos pouquíssimas coisas, muito menos a existência de uma outra pessoa. Então, o que é razoável pensar? Qual a lição nós podemos aprender disso? Podemos aprender este aspecto. Houve alguma falha? Possível. Porque como não somos espíritos perfeitos, todas as nossas atitudes são permeadas de uma ou outra situação a ser melhorada. Vamos aprender com essa situação. Mas, de modo mais enfático, vamos fortalecer nos pais que tiveram filhos que passaram por isso, o contexto de nos melhorar espiritualmente para a próxima oportunidade. Se o filho já tem vínculo com os pais, é muito provável que numa próxima existência haverá a reunião daqueles espíritos afins. É provável que isso aconteça. Como é que nós podemos lidar com isso? Ou melhorar para a próxima? Vamos já nos fortalecer espiritualmente e moralmente para que na próxima sejamos mais capazes de bem orientar aquele filho. Como é que a gente se capacita espiritualmente para orientar bem o filho na próxima? Praticando bem, cuidando de sanar nossas imperfeições, dedicando aos filhos alheios a ternura material que não podemos dedicar àquele filho que está na pátria espiritual, substituindo nos pais a amargura, a culpa, por uma postura positiva que vai contribuir para com o filho na pátria espiritual. Porque se os pais ficarem amargando muito a culpa, como é que eles vão emitir vibrações de coragem, vibrações de recomeço para o filho que está na pátria espiritual? Vamos analisar a situação. O que posso fazer de modo objetivo? Este ponto. E agora? Vou me capacitar para na próxima eu estar melhor. E já vou emitir para o meu filho pensamentos de coragem, de força. Filho, nós erramos todos, e não foi a primeira vez. Já erramos outras vezes, erramos nessa, mas agora vamos começar já a preparação para acertarmos na próxima. O sentimento de que Deus nos ama a todos, o sentimento de que nenhuma das ovelhas se perderá, e lembrar que o amor cobre multidão de pecados. Então, se não for materialmente para aquele filho, vamos emitir todo o amor que pudermos, porque o filho continua existindo. Ah, mas aquela encarnação
não foi bem aproveitada. E a nossa agora está sendo plenamente bem aproveitada? Então houve um erro grave, mas de forma alguma temos que focar no erro. Temos que pensar no acerto. E o acerto pode começar neste milésimo de segundo. Tá? Quando vier o pensamento de culpa, eu vou abrir o Evangelho. Quando vier aquele dia que eu percebo que está mais difícil, eu vou distribuir sopa na favela. Quando eu perceber que a amargura e a depressão estão me avassalando, vou procurar um médico, vou fazer terapia e vou visitar o lar dos vovós, dos vovôs. Eu vou fazer uma proposta de preencher meu tempo de maneira melhor. E podemos considerar meu filho mentalmente, falar: meu filho, estou fazendo essa caridade hoje em seu nome. Peço a Deus para que os bons resultados dessa obra te inspirem na parte espiritual. Que as alegrias que ocorrem na prática da caridade te incentivem a se fortalecer bem, para que quando a gente se reencontrar na próxima, a nossa convivência seja melhor. Então, eu acredito que o grande, entre aspas, segredo, porque não é segredo nenhum, é considerar a realidade espiritual como a nossa realidade verdadeira. É como quando a gente erra com o filho. Exagerei no castigo. Ou deixei de corrigir meu filho. O que eu faço? Na próxima eu vou agir melhor. Aprendi com a experiência. E podemos tratar o espírito que se suscitou mentalmente com a mesma naturalidade. Não é um pobrezinho, não é alguém a ser escorraçado. Conversemos mentalmente meu filho, preste atenção. Na parte espiritual, sei que é aprendizado, tem ensino, se aplique. Progrida, e eu vou procurar progredir também. Seja um bom estudante na escola da vida. Igualzinho. A distância da matéria não inviabiliza os laços afetivos, nem o compromisso. Pessoal, então para a gente respeitar o tempo do salão, eu vou encerrar agradecendo muito a atenção de todos. Se houver grande interesse, oportunamente depois vamos combinar de fazer mais seminários sobre isso, sobre outros temas. Quem quiser fazer sugestão, assinei os recados aqui podem recolher, ou pelo site centroespiritamemei.com.br, no qual esta palestra de hoje também ficará disponível. Certo? Então, para o nosso encerramento, vamos fazer a prece final. Senhor Deus, nosso Pai, querido Mestre, amigo Jesus, queremos agradecer imensamente pelo trabalho que humildemente realizamos em seu nome, Senhor. Que as palavras que aqui foram proferidas hoje possam, de alguma sorte, abrandar o sofrimento dos nossos irmãos da pátria espiritual que retornaram para a verdadeira morada pelo suicídio. Que eles se confortem pelo porvir glorioso que está destinado a todos nós. Que eles se fortaleçam para o momento oportuno, atuarem minimizando os ímpetos suicidas daqueles outros ainda encarnados. Que nós possamos ser instrumentos do bem, auxiliando os nossos amigos e irmãos com tendências suicidas. E que se algum momento formos visitados por essas ideias perturbadoras, Senhor, que consigamos buscar ajuda de modo imediato, de modo presto, a fim de que tenhamos o discernimento de assumirmos os desafios que nos são devidos agora, e não postergados para um futuro longínquo. Abençoa especialmente, Jesus, aqueles nossos irmãos da pátria espiritual que querem induzir ao suicídio os seus afetos. Tem piedade, Senhor, do seu sofrimento, do ódio que é o amor enlouquecido, que eles possam perceber que já é tempo desse ciclo vicioso de reencarnações perturbadas ser interrompido. Possam se voltar para a tua misericórdia, buscando a compreensão, o
perdão, que são nossos fatores de libertação da vida. Nós te agradecemos muito, Jesus, e pedimos humildemente que nos inspire a todos, para que sejamos a cada dia melhores do que somos hoje, que sejamos instrumentos do bem e da paz onde estivermos, e que possamos contribuir onde o Senhor nos colocou, como mensageiros do bem, no trabalho bem realizado, na colaboração efetiva, para o mundo material e para o mundo espiritual.